Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, o teu canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal para falar das possíveis, as estratégias que o Barcelona ou Deco, Flick teriam, né? As possibilidades que teriam, os planos. Tá, galera? Eu vou me explicar melhor. O que acontece? Ontem eu vi num programa chamado El Larguero, do Diário Sport, ok? Então, levaram um analista futebolístico, né, para ver as possibilidades de quem seria, qual seria a melhor opção, tá, ok? E vamos ver de um ponto diferente. Por quê? Plano A era Nico Williams, plano B era Luis Dias. Não, agora a gente vai ver diferente. Ok, os planos são vários jogadores, são 3 planos, tá bom? Então, mas vamos começar pelo não de Nico Williams, ok? Então, agora que o Nico Williams não vem, o Barça tem que ter um plano, né? E Deco já tem o caminho traçado, ok? Ou melhor, são 3, A, B e C. Então, vamos com um contexto rápido, tá bom? O Barça está a 7 dias para a pré-temporada, tá? Domingo começam os exames médicos. Segunda, já o primeiro treino com Flick, né? Antes disso, deve rolar uma cúpula importante entre Flick, Deco e Laporta para definir a direção do mercado post-Nico, tá bom? Então a gente vai conversar sobre isso aí mais rapidamente. Cara, você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, vai ficar por dentro dessa comunidade de culé que temos aqui. Estamos criando essa comunidade majestuosa aqui no YouTube em português, tá bom? Então, vamos continuar com o vídeo. Como eu falei, né, são 3 planos, tá? O plano A, né, é o polivalente, um jogador polivalente. Plano B seria um extremo puro. E plano C seria um verdadeiro plano ousado de 9 do futuro, ok? Então, no plano A, o polivalente que resolve 3 posições, ok? Que é o que todo mundo está comentando agora. O objetivo é contratar um jogador versátil que possa atuar na esquerda, no centro e até na direita, ok? Exemplos de nomes são Luis Dias, Marcus Rashford, Rafa Leão e Ademola Lookman, tá? Que esse Lookman eu não tinha comentado antes, já tem um tempinho que o pessoal está falando e me parece muito boa opção, mas eu acho que o Barça não vai por aí, por isso que não comentei, tá bom? Mas, então, eu sei que estão as opções de Luis Dias, Marcus Rashford. Luis Dias, galera, tá muito caro. Já é quase... A gente vai ter que esquecer. Eu acho que vamos ficar com Rashford, tá? Nessas opções, tá? Porque Rashford vem cedido, né? Vem praticamente sem um valor de contratação, de transferência. Ok? E Rafa Leão, primeiro dizem que é intransferível. Agora eu vi também que já colocaram um preço. Então, galera, o pessoal está brincando, tá? Estão dizendo que sim, que não e vão enrolando a gente, tá bom? E eu não quero passar isso para vocês, tá bom? Então, eu achei interessante essa posição aqui, essas opções. Então, Luis Dias, que eu acho que é muito caro, que é impossível. Marcus Rashford é o mais provável. Rafa Leão também não vão vender. E Lookman me parece muito boa opção, mas eu acho que também está caro e não está muito na visão do Barça em si, não quer ir para esse lado, ok? Então, qual é a ideia? É um jogador que roube minutos do tridente ofensivo, não é? Então ajude a rotacionar, né? E tenha gol e capacidade de associar-se por dentro, ok? Então, isso é famoso plano de emergência. Você tapa vários buracos com um jogador só, né? Funciona? Depende. Mas normalmente quem faz tudo isso não é um craque em nada, né? Ou seja, não é especialista, né? Vamos supor. É como... Vou dar talvez um exemplo besta, tá? Um pato
um animal, o pato, ele sabe voar, sabe nadar, né? E sabe caminhar, mas ele não é bom em todo, né? Então, não é um craque, não é um especialista em um só, né? Então, é essa mais ou menos a ideia que eu quero passar para vocês, tá? E esses nomes também, além disso, como são polivalentes, mas não são exatamente o craque na posição, eles são muito caros, né? São muito caros. Então, o plano B, né? Que seria um extremo puro, tá? É, um extremo que abre o campo, né? O objetivo seria buscar um especialista de ponta esquerda com dribbling, amplitude e capacidade de abrir defesa, o que era Nico Williams, ok? O que era Nico Williams. Ou seja, alguém mais próximo a esse perfil que eu estou dizendo, né? Nico Williams. Exemplos, tá? São Gildes, da Juventus, que eu falei em um vídeo, tá, galera? Que já vou falar dele. Eu fiquei assistindo de novo e me parece a melhor opção de todas, tá? Eu já falo, eu iria por Gildes, tá? Parece que tem um valor de mercado, eu comentei no vídeo anterior, 50 milhões, tá? É jovem, é novo, muito bom. Ok? Tá, o Gildes, né? Que eram Gildes. Antônio Nusa, né? Que também já comentei hoje, mas mais cedo não. Agora há pouco, né? Em outro vídeo também. Alan Matuoto, né? De Nápoles, quase fechado. Mas então, esses exemplos, como extremo, né? São preços mais acessíveis que o do plano A, né? Com maior potencial de valorização. É o plano que dá mais identidade, né? Porque hoje, se a gente perde o Lamine Yamal pela direita, né? Não temos ninguém para abrir o campo pela esquerda. Nem Rafinha faz isso, né? Luiz Dias, nem também Rashford, não fazem isso, porque tem quase a mesma tendência os jogadores, esses três, Rafinha, Luiz Dias, Rashford, né? Até podem ajudar, mas não são especialistas, vocês me entendem? E Flick quer jogo de posição com amplitude real, né? Então faz todo sentido apostar por o plano B, para mim, ok? Essa é a minha opinião. Agora, o plano C, que eu acho muito difícil, mas ontem eles estiveram falando sobre o plano C. Que o objetivo seria invertir tudo num novo centroavante de elite, ok? Pensando no pós-Lewandowski. Tá? Flick quer um 9 dominante, né? Jovem e pronto para ser protagonista nos próximos 5 anos. A gente já conversou também, temos vários nomes. Julián Álvarez, né? Alexander Isaac, Hugo Ekitike, Jonathan Davis, né? Então, é uma aposta de risco alto, né? Mas com um retorno de potencial gigante. Mas o problema é óbvio, né? Custa caro demais. Esses bonecos aí de 9 são os mais caros que tem, né? Então, galera, é lindo sonhar com Julián Álvarez por agora, né? Mas se você não vende ninguém, vai fazer o quê? Colocar mais um Lewandowski no banco também, né? Criar outro caso de Ter Stegen. O Barça precisa evitar repetir erros, né? Antes de pensar em comprar outro 9, tá? Porque o Lewandowski vai ficar, não vai embora. O Lewandowski vai ficar, então por isso que eu já falei que o plano para o ano que vem é Julián Álvarez, né? E você tem que resolver o salário com ele também, né? Antes de com Julián, né? Para que ele chegue o Julián chegue já com a nova escala salarial, né? Tá, então, a discussão que estava tendo, né, durante a conversa, surge uma hipótese polêmica, ok? Trocar Araújo por Coman Gildes com a Juventus, tá? O Araújo também já esteve hoje no Clube Desportivo, que eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso aí, tá bom? Mas eles plantearam, eles disseram, e se a gente trocar o Araújo? Porque a Juventus quer o Araújo, né? Supostamente tinham dado uma esfriada, uma pausa por Araújo. Mas não, eles querem o Araújo, ok? Então, trocar Ronald Araújo por Gildes, o que vocês acham? Né? Os caras estavam até comentando, se for por isso, eu mesmo levo o Araújo ao aeroporto, né? Então, calma, tá? Araújo pode não estar no melhor momento também, mas temos que pensar com calma. O que vocês fariam?
Vocês levariam o Araújo também ao aeroporto? Trocariam o Araújo por Yildiz? Vocês já ouviram falar sobre Yildiz? Se não ouviram é porque vocês não estão inscritos no canal, porque eu falei dele ontem. Galera, pesquisa, dá uma pesquisada sobre esse Yildiz, jogador da Juventus. É muito bom, tá? Vocês trocariam ou não trocariam? Ok? Conclusão. O que o Barça precisa de verdade? Tá? Se o Barça não tivesse um problema financeiro, né, eu acho que seria o plano B, né, plano B, que é o mais barato ainda, plano B e plano C, né? Mas é óbvio, é muito difícil. Galera, comentem comigo, tá? Agora é com vocês. Eu trouxe aqui os três planos. Um, que é o polivalente, seria Rashford, Luiz Dias, né? Que tá todo mundo falando, que eu acho que vai ser o Rashford, tá bom? É polivalente, cobre vários setores, mas não é um especialista. Ou vocês invertiriam logo um dinheiro bom em um especialista, como o Yildiz, que para mim é a melhor opção, ok? Agora para a Deco, para a Flick seria outra. Então comentem comigo, o que vocês fariam? Plano A, um polivalente? Plano B, um especialista na ponta esquerda? Ou um plano C? Esqueceriam e iriam logo por um 9, que é verdade que vai fazer falta o ano que vem, sim ou sim. E o ano que vem vão estar muito mais caro, porque eles sabem que a gente está procurando, né? Está à procura. E tem também outra notícia sobre um camisa 9 aqui no mercado, tá bom? Que eu vou fazer outro vídeo sobre isso aí. Mas calma, galera. Tô um pouco enrolado aqui, mas eu vou tentar trazer as melhores opções para vocês, tá bom? As melhores informações. Galera, comentem comigo, tá? Qual que plano é melhor para vocês, tá bom? Un abrazo de gol para todos y visca el Barça.